Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo a análise do novo episódio do Incrível Circo Digital que estreou esse fim de semana. Episódio de praia. Um episódio que é tudo menos um episódio de praia, com o Jax beirando a abstração ou o enlouquecimento a cada segundo que passa. Se inscreve no canal que estamos quase chegando no 1 milhão e deixa o seu like para mais vídeos dessa série. O episódio começa do jeito de sempre. Zubul tentando se esconder das aventuras até encontrarem seu esconderijo, e o Caim também surgir com uma aventura do dia com uma porta esquisita e vários ranzinhos. Mas, como ninguém sabe ler chinês e não vai dar pra entender aquela piada engraçadíssima, Caim é honesto com eles e diz que na verdade não tem uma aventura planejada para aquele dia e eles estão livres para fazerem o que quiser. Então vão para a área externa que eles nunca aproveitam por sugestão dele. São esgomentados do provador mágico que todos ganham uma roupa com um climinha para aproveitar o solzinho e a água. Exceto o próprio sol, que é bem hostil e decide que odeia a Pomni e vai queimar muito. Esse dia de praia ou de lago até que começa bem agradável, com Gangly e Zubul, as novas amigas, ficando em um lado se divertindo, Agatha e Kingo de outro, agora que eles estão bem mais íntimos depois daquela conversa que eles tiveram no episódio anterior das armas, e tá todo mundo bem. Menos o Jax, que nem reage às provocações de Zubul. Depois do pequeno surto dele no fim do episódio anterior das armas, quando Pomni ainda tentou criar relações com ele, não deixou nem um pouco legal da cabeça. Decidindo ir pro seu quarto, mas Pomni vê um NPC suspeito que nós já vimos ele se escondendo e observando em outros episódios. E depois de conhecer um camarãozinho que o sol cozinha, ela decide ir atrás do Quay. Antes disso, Pomni também foi tentar recuperar o olho da Agatha e dar de cara com os NPCs peixes horrorosos que fazem referência a algumas animações antigas, como a Modelos Terríveis. Misericórdia, me lembrou a Tica Butica de Barbie, a Princesa da Ilha. Como sempre, o corpo de Zubul tá diferente nesse episódio com as pecinhas e tal. É bom frisar isso porque a própria frisa pro Jax. Ela gosta muito de poder mudar e não estar presa na mesmice, de sempre ter aquele compromisso ou não ter com ela mesma ou com outras pessoas. Assim, a capacidade de mudar, que é legal, só que né, o Jax não tá muito interessado em mudar. Porque em seu quarto, com todas as luzes apagadas, enquanto ele afunda na cama em profunda depressão, o Diabo Roxo vira e vê uma foto dos seus antigos amigos. O palhaço Kaufmo, que nunca chegamos a conhecer sua personalidade porque ele se abstraiu em uma aberração causadora de bugs já no primeiro episódio da série para nós, e Ribbit, o sapinho, que esse sim era o melhor amigo do Jax e participaram de muitas aventuras juntos, até Ribbit enlouquecer e virar um monstro antes mesmo do Kaufmo. Isso simplesmente destruiu o emocional do Jax e a capacidade dele de querer ter relações humanas ou de qualquer tipo. Ele usa o caos e as brincadeiras para esconder o seu verdadeiro estado mental e emocional, que é acabado, insatisfeito, infeliz e totalmente desesperançoso e desacreditado. Todos os sintomas bem comuns de depressão, mais intensos do que os que a gente já viu na Pomni ou na Agatha, por exemplo. E ao ver os braços fantasmas que lhe parecem do seu amigo, Jax entra numa viagem totalmente caleidoscópica e psicodélica enquanto ele brisa com o seu rosto e o do Ribbit juntos e vai se desligando da realidade mais e mais, cada vez mais. Até Pomni chegar para incomodá-lo, mas percebam que, por um breve momento, os olhos do Jax ficaram multicoloridos, como um monstro abstraído. Talvez se tivessem demorado mais alguns segundos, Jax ia virar camisa da saudade igual seus falecidos amigos. Não é à toa que o termo original para os monstros enlouquecidos é abstraído, porque se pra você virar tem que passar por essa viagem do Jax, é realmente um negócio que transcende a sua mente. Mas tudo ainda sobre isso é muito teórico. Eu acho que para você se abstrair como o Jax estava fazendo, você tem que se sentir realmente que não quer mais viver ou sobreviver ou continuar no circo. E de volta ao lore, né, o desenvolvimento desse episódio, aquele NPC que sempre vigia as pessoas, se apresenta para eles como um ser humano, como parte do circo que nem eles, não um NPC normal, mas pela sua aparência genérica, o Caim fez vista grossa e o deixou por aí. Mas ele sempre esteve os observando, como realmente dá pra ver desde os primeiros episódios, esperando apenas o momento certo para contar o que ele achou. Encontrou a saída do circo digital. Jax entrega todas as chaves que ele tem para os esperançosos tentarem entrar no quarto chinês para terem um lugar seguro para conversar sem o risco do Caim aparecer. Obviamente, sem querer fazer parte de mais uma aventura de esperança
até a palhacinha convencê-lo do contrário. Após tentarem todas as chaves, nenhuma funciona, mas só precisavam girar a maçaneta. E lá dentro, enquanto Abel, sim, esse NPC escolheu Abel como seu nome, algo irônico na dublagem brasileira, já que, né, Cain virou Caim, e bom, da última vez que um Caim e um Abel entraram em conflito, não deu muito certo. Enfim, ele conta toda uma lore sobre uma empresa que criou o circo para prender o cérebro das pessoas em máquinas, expandir seus negócios e ele, Abel, é um dos criadores, por isso sabe exatamente o que eles precisam fazer. Pegar a chave da sala do Caim, que ele mantém consigo, e precisarão de alguns passes de administrador para desligarem e saírem de lá, como ele bem planejou nesse papel. Jax não come a corda desse NPC, que nem design diferente possui, porque tem certeza que o Caim vai aparecer em algum momento dessa aventura e dizer: parabéns por concluir a merda dessa aventura de fuga do circo, porque tudo parece conveniente demais. Fora sua depressão, né, de já ter aceitado seu destino e não querer fazer esforços para mudar. Também entendo o fato de que Abel não quis contar com o Kingo nessa conversa, mesmo a gente fã sabendo que ele é de fato um dos programadores do circo digital e que estava lá com sua esposa Queenie, já abstraída, há bem mais tempo do que qualquer um deles. E como ele falou, algumas coisas com sentido, como o fato de Caim ser um IA criada especificamente para manter as mentes e os cérebros deles ativos, dando sentido a essa criação sem fim de aventuras e, consequentemente, Caim não poderá fugir com eles. Não que alguém ligue, e como precisam das habilidades furtivas de roubar chaves do Jax, ele acaba aceitando. Assim, ele chama Caim para um jantar a sós para um longo diálogo para bugá-lo e pegar a chave que ele guarda dentro da própria boca durante o bug, levando a uma das desculpas mais engraçadas que a dublagem brasileira já fez. Jax, você tá fazendo o que aí? Eu já te falei que ser comido por você é um sonho meu. Conseguido isso, Jax ainda diz que estão preparando uma surpresa para voltar com a chave sem a vigia dele, e enquanto Ragatha, Pomni e Abel vão atrás dos passes de administrador. As duas amigas andam e conversam sobre o quão gostam e acham o Kingo sábio em certos momentos, no escuro, porque ele só fica lúcido com muita escuridão. Mas independente disso, elas confiam muito nele e desconfiam muito do Abel por não querer incluir o Kingo, que é o que mais sabe entre eles nessa aventura, ou simplesmente se recusar a dizer qual o problema ou a relação que eles tiveram no passado. Segurando um pingente estranho, pegando o cartão de ADM pro Kingo também e saindo de lá sem novas respostas ou saber o que vai acontecer com os humanos já abstraídos. Zubul aproveitou a demora para dar uma atualizada do plano pro Kingo, que não vê sentido. Jax fica afetado quando Zubul deixou claro que tem alguém lá fora que quer ver, nos dando a entender que Jax, antes de entrar no circo, não tinha ninguém, família consanguínea, colegas, amigos, ninguém. Com todos reunidos, Jax manda Zubul parar de latir pra ele ou querer cobrar qualquer perícia profissional de roubo dele, enquanto estão claramente seguindo as ordens do vilão disfarçado do episódio. Kingo ia avisar alguma coisa pra Pomni, mas a luminosidade tira a sanidade, e agora para entrarem no escritório do Caim vão usar um truque de bug que machucou muito a Pomni no começo do episódio 2, ou aquele caminhão no mesmo episódio que eles dirigiram, jogaram contra uma pedra até caírem pra fora do mundo. Usar colisão de bloco para jogar todos o escorregador abaixo para a sala secreta do Caim, indo todos, menos Abel que precisa ficar. Mas antes de jogar a Pomni, que foi a última, fala que eles precisam fazer a escolha certa no final, se realmente quiserem sair de lá. Todos juntos agora adentram o belíssimo, detalhado e cheio de inspirações escritório do Caim com esferas de todos os mini-mundos de aventura que ele já criou, incluindo uma aventura de neve que nunca vimos, mas Jax participou e dá a impressão que tenha sido com ele, Ribbit e Kaufman, seus melhores amigos, e os únicos que iam no seu quarto, porque se a gente reparar bem naquela escuridão, a mesinha do quarto do Jax tem apenas 3 cadeiras para esse antigo grupo. E ao abrir a porta secreta do escritório, eles caminham quase todos de mãos dadas pelo último corredor antes de voltarem para a vida real, uma vibe bem Route 6 da Netflix, até chegarem num PC velho com uma decisão a ser tomada. Se apertarem o botão vermelho, o computador desliga e todos os jogadores ficam presos no circo. Se apertarem o botão azul, é o jogo que desliga e todos os jogadores são desconectados e vão sair do circo. Uma coisa bem, né, aquele momento Matrix das pílulas ou aquela votação democrática de Round 6 na segunda temporada. Deixando Pomni muito nervosa porque a escolha certa parece óbvia demais. E depois do que o Abel disse pra ela de fazer a escolha certa e tal, ela tá muito ressentida. Querendo aconselhamento do Kingo, mas ele não tá na melhor forma. Gerando uma discussão tremenda entre o grupo para apertarem logo o botão de saída.
Só que nisso, Jax não estava prestando atenção neles. Pensava em si mesmo e tinha uns flashes de memória da sua vida antes de acabar preso lá. Imagens de ruas municipais e depois de uma estrada, como se antes de chegar lá, ele tivesse fugido de casa ou sido responsável por um terrível acidente. Sendo o suficiente para ignorar todo mundo e apertar o vermelho, e antes que pudesse refletir sobre isso, surge Caim os parabenizando pela aventura e escolherem um final bom. Pois é, Abel foi uma criação dele, que ele também destrói na hora, tava ficando espertinho demais. E nos adianta que o Bolha ficou responsável pelo botão azul, que não ia tirá-los do circo de verdade, só ia mandá-los para a cidade dos camarões, quase matando Jax de tantos risos maníacos, porque ele tava certo desde o começo, já mudando pra ódio do Caim, porque é essa IA mentirosa de merda que os mantém presos lá e vive fazendo jogos psicológicos com eles, como aquele molho idiota que deixou a Agatha burra na aventura do McDonald's, ou ele, um carnívoro nato, ser obrigado a se tornar vegano nas aventuras sem título. Honesta ter dado qualquer gota de esperança pra ele. Caim é que é um maníaco maldito que fica brincando com as suas cabeças e quer abstrair e enlouquecer todo mundo. Com nossa IA favorita ficando nervosa, porque tem sim muitas capacidades e adiciona modificadores temporários nas aventuras, mas não pode mexer na cabeça deles, porque senão daria problemas grandes. Olhando pro Kingo, que se lembra de um tal de Scratch, o primeiro enlouquecido e monstro abstraído do circo, que surgiu por um erro do Caim ao tentar forçar na mente dessa pessoa algo que ela não suportou. Até como se o Kingo soubesse que a sua insanidade específica com luz fosse culpa desses modificadores. Bancando os anjos do paraíso no fim de Vox Populi, saindo de lá deixando só uma cestinha de presentes, porque o clima lá já estava ficando muito hostil pro lado dele. E esse foi o episódio 7 do Circo Digital, gente, que eu dou claramente um 10, porque ele conseguiu me manter no suspense, na aflição de se era uma fuga real ou não, até realmente aquele momento, que é difícil. Fora que a história dele aprofundou em 2 personagens que a gente não tem muito destaque, mas que a gente queria muito, né? O Jax e o Caim. O episódio começa sem pretensão nenhuma e arrasa sendo um dos melhores, se não o melhor até agora. Os cenários novos são muito lindos e hipnotizantes, e olha que eu nem tô falando daquela lombra de abstração do Jax. E agora, como faltam apenas 2 episódios pro fim, essa última brincadeira que o Caim fez talvez motive todos eles a montarem o próprio plano e propósito de fuga, ou pelo menos tentar bugar o Caim pra sempre naquele circo. Um trabalho impecável da criadora da série e dos animadores. E já temos data para o penúltimo episódio dessa história, dia 20 de março de 2026, no dia do equinócio de outono aqui no Brasil, continuaremos essa deturpada e quase no final história. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Se vocês baterem 40 mil views em uma semana nesse vídeo, eu faço 50 curiosidades sobre esse último episódio, que teve tanta coisa questionável, e o sentimento de querer ser comido pelo Caim, igual o Jax falou. Comentem as suas opiniões, teorias e notas para o episódio de praia, e até o próximo vídeo.